Olá, seja bem-vindo a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Olá a todos! Hoje a gente vai direto para o finalzinho de um livro fundamental, Gênesis capítulo 50. É um capítulo que meio que fecha a cortina para Jacó e José, né? Figuras gigantes dessa história toda. Exatamente. E para guiar nossa análise, a gente tem aqui comentários e notas de duas bíblias de estudo bem respeitadas. A versão Holman e a Nova Almeida atualizada, a NAA. São ótimas ferramentas para a gente entender os detalhes. Isso aí. A ideia é investigar esses momentos finais, sabe? As reações da família, o que esses eventos todos significam, pelo menos segundo essas interpretações que a gente consultou. Vamos olhar para o luto, para o perdão, para o legado e para as promessas que ficam ali, né? Preparando o terreno para o que vem depois. Perfeito? Beleza, então. Vamos mergulhar nisso. O capítulo já começa com uma cena bem forte. Logo depois que Jacó morre, Gênesis 50, verso 1, diz que José se jogou sobre o rosto do pai, chorou e beijou ele. É muito visceral, né? Muito. Uma expressão de dor bem crua, bem íntima. As notas da Hallman até comentam que essa descrição pode indicar que José estava ali fisicamente perto do pai, talvez no momento exato da morte. Faz sentido essa proximidade. E aí, logo depois dessa explosão de sentimento, José já toma uma atitude prática, bem ligada ao contexto egípcio. Sim, ele manda embalsamar o corpo do pai. O texto menciona que ele ordenou aos seus servos os médicos. E tem uma nota interessante na NA sobre isso. Ah, é? O que ela diz? Ela levanta a possibilidade de José ter usado os médicos que eram servos dele, talvez gente da sua confiança, ou quem sabe até da mesma fé, em vez dos sacerdotes egípcios que normalmente fariam esse ritual, entende? Entendi. Pode ser um detalhe pequeno, mas que talvez mostre uma preocupação de José, né? Seja religiosa ou pessoal, sobre como o corpo do pai seria tratado. Exato. E o processo em si, bom, não era nada rápido. Não mesmo. O texto e as notas, tanto da Holman quanto da Na, confirmam 40 dias só por embalsamamento. Era o padrão egípcio da época. 40 dias. E o luto oficial no Egito foi ainda maior, 70 dias no total. 70 dias, isso é muita coisa, né? Mostra o tamanho do respeito que o Egito tinha por Jacó. Muito por causa do José, claro. Sem dúvida, 70 dias de luto nacional não era para qualquer um. Isso sublinha o status elevadíssimo que José e, por extensão, a família dele tinham alcançado no Egito. O pai do governador merecia honras quase de realeza. E depois desses mais de 2 meses de luto lá no Egito, vem a parte de cumprir a promessa, né? Levar o corpo para Canaã, como Jacó tinha pedido. Isso. E aí tem outro detalhe interessante. José, mesmo sendo o segundo no comando do Egito, não podia simplesmente pegar e ir. É verdade. Ele precisa pedir permissão formal para o faraó. Está lá nos versos 4 a 6. Ele explica o juramento que fez ao pai. E o faraó concorda, claro. E aí a coisa vira um evento de proporções enormes. A comitiva que vai com José para Canaã é algo impressionante. Impressionante mesmo. O texto faz questão de listar quem foi. Não era só a família de José, os irmãos. Não, de jeito nenhum. Foram todos os oficiais do faraó, os anciões da sua corte e todos os anciões da terra do Egito. Pensa só. É a elite egípcia. Os conselheiros, a galera mais velha e respeitada do reino. Todo mundo pegando a estrada. Exato. Além deles, claro, toda a casa de José e os irmãos. Só ficaram para trás as crianças pequenas e os rebanhos lá em Gósen. E não era só gente a pé, né? O verso 9 menciona carros e cavaleiros. Era uma demonstração de força, de honra. Uma demonstração clara de poder e respeito. As notas da Holman realmente enfatizam isso. A presença massiva de egípcios de alto escalão, com todo esse aparato militar e logístico, era uma declaração pública. Mostrava o quanto o Egito respeitava José e reconhecia a importância daquele momento, daquela família. Quase um funeral de Estado, só que acontecendo em território estrangeiro. Praticamente isso. E nessa jornada tem um episódio bem curioso que acontece num lugar chamado Eira de Atade. Ah, sim. O texto diz que ficava além do Jordão. O que isso significa exatamente? Geralmente essa expressão ao além do Jordão se refere ao lado leste do rio. Pode ser um território um pouco fora da rota mais óbvia, talvez. E ali, nesse lugar, eles fazem uma pausa.
Mas não uma pausa qualquer, né? Não, eles fazem um luto ainda mais intenso, né? Isso, o texto fala de um pranto grande e muito solene, que durou 7 dias. 7 dias. De choro público e solene, com toda aquela comitiva egípcia e hebraica junta. Imagina o impacto disso nos moradores locais. Exatamente. Foi tão marcante, tão visível, que os cananeus que viram aquilo deram até um nome novo para o lugar, Abel Misraim. Que significa? As fontes explicam que é algo como pranto dos egípcios ou campo de luto dos egípcios. Esse evento público, essa demonstração de dor tão prolongada. Tinha um propósito além do luto em si. É uma possibilidade que os comentaristas levantam. Claro, era a expressão genuína da dor por Jacó, mas também podia funcionar como um testemunho poderoso da importância daquela família ali perante os habitantes de Canaã. Tipo uma afirmação de presença. Talvez. Alguns sugerem que poderia até ter um aspecto de reafirmar os direitos da família àquela terra, sabe? Um ato simbólico. Estamos aqui chorando o nosso patriarca neste solo e temos o respaldo do Egito. É uma leitura interessante. Com certeza. Vai além do óbvio. Bom, depois dessa parada em Atadá, eles finalmente chegam ao destino final. A caverna no campo de Maquipela, aquele mesmo lugar que Abraão tinha comprado lá atrás. O túmulo da família, né? Onde já estavam Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Lia. Exatamente. Cumpriram a promessa feita a Jacó. Um retorno simbólico e físico às origens da família naquela terra. E aí sim, depois do sepultamento, a missão estava cumprida. José, os irmãos e toda a comitiva egípcia voltaram para o Egito. Fim do primeiro ato, digamos assim. Fim do primeiro ato. Mas a história não acaba aí, claro. Pois é. O dever com o pai foi cumprido, Jacó está lá em Macpela. Mas, como a gente sabe, dinâmica familiar é coisa complicada. Sempre. E parece que a morte do patriarca acendeu um alerta vermelho nos irmãos de José. Aquele medo antigo, sabe? Aquela culpa que talvez nunca tenha sido totalmente resolvida, veio com tudo. O texto é bem direto nisso, né? Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: talvez José guarde ressentimento de nós e nos retribua todo o mal que lhe fizemos. Bateu o pavor. Total. O fantasma da vingança voltou a assombrar eles. E a reação deles mostra o tamanho desse medo. Eles não vão direto falar com José, percebe? É verdade. Primeiro mandam um recado, usando o nome do pai. Isso, dizendo que Jacó, antes de morrer, teria pedido para José perdoar eles. É quase como usar a memória do pai como um escudo, né? Uma tática meio desesperada. Parece que sim. E só depois do recado é que eles vão pessoalmente. Mas a postura de submissão total. Se prostram diante de José, se oferecem como servos. E imploram perdão pela transgressão, pelo pecado que cometeram lá atrás. Apelam até para a lealdade de José ao Deus de seu pai. É uma cena bem tensa. Muito tensa. Eles estão claramente apavorados, esperando o pior. E como José reage a tudo isso? De novo, a reação dele é humana. O texto diz que José chorou quando eles lhe falaram. Ele chora. Por quê, né? O que será que passou pela cabeça e pelo coração dele naquele momento? Pois é. Será que foi pela desconfiança dos irmãos, depois de tantos anos de convivência e cuidado no Egito? Ou a lembrança da dor antiga? Ou só a emoção de ver os irmãos ali, tão humilhados e com medo? Pode ser uma mistura de tudo isso. É um choro complexo, com certeza. Mas a resposta verbal de José, o que ele diz depois, é um dos pontos mais altos de Gênesis inteiro. Ah, sim. Primeiro ele acalma os caras. Não tenham medo. E aí vem aquela pergunta que define tudo. Por acaso estou eu no lugar de Deus? Uau! Exatamente. É uma declaração poderosa. Ele está dizendo, não sou eu o juiz, não sou eu quem vai executar vingança ou retribuição. Ele reconhece que isso pertence a Deus. É uma humildade e uma compreensão espiritual impressionantes, né? Quem sou eu para cobrar essa conta? Basicamente isso. Perfeito. E ele continua, explicando a visão dele sobre tudo o que aconteceu. É o famoso verso 20. Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar a vida de muita gente. Aqui está o coração da teologia de José. E as fontes, tanto a Aná quanto a Roma, são unânimes.
Essa é uma das afirmações teológicas mais importantes do livro. É aquela ideia poderosa de que Deus pode pegar a pior das intenções humanas e, de alguma forma, usar aquilo para realizar algo bom, né? É quase um resumo da história toda do José. Exatamente isso. A maldade humana foi real, a intenção dos irmãos foi terrível, era para destruir José. Não tem como negar isso. Mas a grande sacada, como as Bíblias de estudo ressaltam, é que Deus não foi pego de surpresa. Ele não só permitiu, mas ele ativamente transformou aquela situação toda. Ele usou a trama dos irmãos, a venda para o Egito, a prisão injusta. Tudo isso se tornou parte de um plano maior. Qual plano? Conservar a vida de muita gente. Isso inclui não só a família de Jacó, que ele salvou da fome, mas também os egípcios e outros povos que foram beneficiados pela administração dele durante a seca. É a soberania e a providência de Deus em ação, né? Com certeza, Deus no controle, mesmo quando tudo parece um caos do ponto de vista humano. Ele pode redirecionar o mal para cumprir os seus propósitos bons. E é uma perspectiva que muda tudo. Muda completamente. E José não fica só na palavra, né? Ele demonstra esse perdão na prática. Sim, ele reforça. Não tenham medo. E vai além. Promete o cuidar deles. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. O texto ainda diz que ele os consolou e lhes falou ao coração. Acabou o medo ali. Acabou a tensão. É a reconciliação final, selada com essa garantia de cuidado, de proteção. Aquele ciclo terrível de dor que começou lá atrás com um poço vazio, termina agora com graça e segurança. Lindo fechamento para essa parte. Um fechamento notável para essa saga familiar tão longa e complexa. E aí a narrativa dá um salto no tempo, né? Nos leva para os últimos anos da vida do próprio José. Isso. O texto avança, José viveu bastante, 110 anos, e continuou morando lá no Egito com a família dele. E ele teve a alegria de ver a família crescer muito, né? Sim. O relato diz que ele viu os filhos de Efraim, que era o segundo filho dele, até a terceira geração. E tem um detalhe curioso sobre os netos de Manassés, o primogênito. Ah, sim. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. O que isso quer dizer exatamente? As notas da Hallman sugerem que essa expressão pode indicar um reconhecimento formal, talvez uma adoção simbólica ou uma bênção especial sobre esses netos. Entendi. Então, ver a terceira geração de um filho e ter os netos do outro nascendo sobre seus joelhos era um sinal claro da bênção de Deus sobre a descendência dele, né? Um cumprimento das promessas de prosperidade feitas lá atrás para os patriarcas. Exato. Ele viu a família se multiplicando ali na terra do Egito. Foi uma vida longa e abençoada, sem dúvida. Mas é no finalzinho mesmo, nas últimas palavras dele, que a gente vê onde o coração de José realmente estava. Com certeza. Todo o poder, a honra, a riqueza do Egito, nada disso apagou a identidade e a fé dele. Não mesmo. Ele reúne os parentes, provavelmente já não os irmãos originais, mas a geração seguinte, talvez, e faz uma declaração de fé muito forte. Qual? Ele diz, eu vou morrer, ele sabe que o fim está perto, mas Deus certamente visitará vocês e os fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Que incrível! Mesmo morrendo no Egito, a terra onde ele foi tão exaltado, a mente e a esperança dele estão totalmente voltadas para Canaã, a terra da promessa. Ele está reafirmando a promessa de Deus para o povo dele. Então, mesmo ali, no leito de morte, o Egito não era o lar definitivo para ele. O olhar dele estava no futuro, na promessa. Totalmente. Ele não só fala da promessa, ele age com base nela. Ele faz os filhos de Israel, olha só o texto já usando esse termo coletivo para o povo, prestarem um juramento solene. O juramento sobre os ossos dele, né? Exatamente. Deus certamente visitará vocês, então levem os meus ossos daqui. Isso é importantíssimo. Ele não queria ser sepultado definitivamente no Egito, como talvez fosse o esperado para alguém da posição dele. Ele queria que os restos mortais dele fizessem parte da jornada futura do povo, de volta para a Terra Prometida. Uau! É muito poderoso, né? É como se ele dissesse, eu não vou ver isso acontecer em vida, mas quero estar lá com vocês quando Deus cumprir a promessa. Levem meus ossos junto. Uma demonstração de fé absurda. É o que as fontes destacam.
A Enaye e a Roman veem isso como uma demonstração incrível de fé e uma antecipação direta do Êxodo. A fé de José ia além da própria vida dele. Ele tinha tanta certeza de que Deus ia tirar o povo do Egito que deixou essa instrução clara. E os ossos dele se tornariam um símbolo dessa esperança, né? Um lembrete constante da promessa durante todos aqueles anos, talvez séculos, de espera no Egito. E assim Gênesis chega ao fim. José morreu com a idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Ele recebe o tratamento fúnebre egípcio, o embalsamamento, assim como o pai, Jacó. Mas diferente de Jacó, o corpo dele não é levado imediatamente para Canaã. Fica ali, num caixão no Egito, esperando. Exato. Um final que, na verdade, é uma pausa cheia de significado. O livro que começou com a criação do universo termina com um caixão no Egito, guardando os ossos de um herói da fé, aguardando silenciosamente o cumprimento da promessa divina de redenção e retorno à Terra. Impactante. Muito impactante. Então, para a gente amarrar essa nossa conversa sobre Gênesis 50, o que a gente viu? Vimos o luto grandioso por Jacó, que mostrou o status da família até mesmo no Egito e cumpriu o desejo do patriarca de ser enterrado em Canaã. Acompanhamos a reconciliação final e emocionante de José com os irmãos, que foi baseada naquela teologia profunda de que Deus é soberano e transforma o mal em bem. E fechamos com a morte de José, um homem que, mesmo no auge do poder egípcio, morreu com os olhos e a fé totalmente fixas na promessa futura de Deus para o seu povo, deixando os próprios ossos como um sinal concreto dessa esperança. Perfeito. E as lições centrais que as fontes nos ajudam a tirar disso são bem claras, né? Primeiro, essa questão da soberania de Deus, que age na história de formas que a gente nem sempre entende, usando até as intenções erradas dos homens para realizar seus planos bons e maiores. A vida de José é o grande exemplo disso em Gênesis. Verdade. Que mais? Segundo, a importância da fé nas promessas de Deus, uma fé que olha para o futuro, que se agarra à palavra divina, mesmo diante da morte, mesmo quando a promessa demora para se cumprir. Vimos isso em Jacó, querendo ser enterrado em Canaã, e especialmente em José, com esse pedido sobre os ossos dele. Fé que transcende a própria vida. Para totalmente o palco para o que vem a seguir. Deixa o povo de Israel ali no Egito, mas com a promessa de retorno pulsando, apontando diretamente para a necessidade da intervenção de Deus que vai ser narrada no livro de Êxodo. Deixa a gente naquela expectativa, né? E isso nos leva a uma provocação final para quem está nos ouvindo continuar pensando. Como será que esse fato, os ossos de José terem ficado ali guardados num caixão no Egito por tanto tempo, esperando a promessa se cumprir, como isso funcionou como um elemento na preparação para o Êxodo? Boa pergunta. O que essa longa espera, esse símbolo físico de uma promessa ainda não realizada, mas que era crida e estava ali, visível no meio deles? O que isso tudo nos diz sobre essa dinâmica, às vezes complicada, entre o tempo de Deus e o nosso tempo, o tempo humano? E como isso ajudou a construir a fé e a identidade do povo de Israel ao longo daquela jornada toda? Fica aí a reflexão para a gente levar.